Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Clínica Ortoecor, a clínica especializada em tratamentos ortopédicos. De tempos em tempos, nós vamos trazer aqui pacientes e profissionais muito respeitados da área da saúde para bater um papo com a gente, para a gente conseguir tirar o melhor aqui com os nossos médicos presentes e os nossos convidados, tá? Primeiro me apresentando, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, eu vou ser a pessoa que vai conduzir esse papo, mas não tenho muito para dizer diante dos convidados e dos médicos presentes que vão estar aqui para dar o máximo de conhecimento para vocês que estão aí do outro lado. Na minha frente aqui eu tenho o Dr. Pedro Luz, que ele é médico cirurgião especialista em coluna. À minha direita eu tenho o Dr. Daniel, médico cirurgião especialista em joelho. E, bom, a nossa convidada, nós temos que fazer uma introdução um pouco melhor para ela. Ela tem um currículo um pouco vasto, que eu vou me dar a licença para olhar aqui no celular. Ela é graduada em nutrição há mais de 3 anos, pós-graduada em nutrição esportiva, mestre em ciências da educação, tem 3 anos de prática como nutricionista do Avaí Futebol Clube. E além disso tudo, ela ainda é atleta da seleção brasileira de ultramaratonista, tá? Hoje nós vamos conversar com a nutricionista paciente da clínica Ortoecor, Franciela Santin. Tudo bem, Franciela? Prazer, tudo Prazer. ótimo. Bom, vamos começar? Franciela, começa contando pra gente como é que você conheceu a clínica Ortoecor. Na verdade, primeiramente eu conheci o Dr. Daniel, né? Há alguns anos atrás, eu trabalhava numa loja de artigos para corrida e ele esteve lá para comprar um tênis de corrida. Ia fazer uma prova, né? E eu vendi esse tênis para ele, né? Espero que tenha dado certo. Deu super certo, foi ótimo. E então foi nessa época e acabou tendo uma demanda, né? De uma dor específica que eu estava sentindo e eu acionei ele, né? Para fazer uma consulta e foi nesse momento que eu acabei conhecendo a clínica e depois, né, Dr. Pedro, Dr. Alan, né, os demais médicos que atuam lá também. E tem quanto tempo isso, mais ou menos? Esse ano mesmo. Esse ano? Sim. E como é que você foi tratada lá? Você conseguiu resolver o seu problema? Como é que era a lesão que você tinha? Uhum. Então, isso foi em março desse ano, né, eu comecei a sentir uma dor. Diga-se de passagem, é a primeira vez. Eu sou novata em sentir dor. Há 10 anos já que eu corro, né? E nesse ano acabei sentindo essa dor específica, né? Que é no isquiotibial, foi identificado que é uma tendinopatia. E eu estava há mais ou menos umas 6 semanas de uma prova de 140 quilômetros. E aí eu cheguei com essa demanda. Poxa, eu preciso, né? Ficar boa, porque eu tenho uma prova de 140 e tô treinando forte para ela e preciso fazer a prova, né? E foi muito interessante porque com o tratamento que a gente fez, em 3 semanas, né, eu já tava bem, né, e não precisei parar de treinar, que isso é o mais importante, né. Eu acho que se você perguntar para qualquer atleta o que é que vai deixar ele muito triste, é parar o treinamento. A gente teve que fazer, né, algum ajuste ali, você reduz um pouco a intensidade, mas consegue manter volume, e deu super certo, né, tanto que eu fiz a prova, 0 de dor naquele momento, né, e fiquei a segunda geral nas mulheres e entre os homens também. Ah, legal. E sobre a ótica médica, começando com o Dr. Daniel, como é que foi o tratamento da doutora Franciela? Olha, foi ótimo, né? Assusta um pouco quando você recebe um paciente no consultório, que ele fala, olha, eu tô sentindo uma dor específica num local e daqui a 6 semanas eu tenho que correr uma prova de 140 quilômetros. Você fica, peraí, né? Vamos entender quem é o paciente, quem é você, né? Não só quem é você vivendo, mas quem é você no seu currículo esportivo, quem é você desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, tudo isso pra gente é bem importante, a gente leva bastante em consideração. Mas foi ótimo, né? É uma pessoa que vem treinando já há bastante tempo, foi desenvolvendo essa capacidade física e o próprio corpo com a sua capacidade de autocura também, com uma memória metabólica super interessante, que consegue ter uma reabilitação e uma regeneração tecidual sem muito esforço do médico que está tratando, na verdade. A gente consegue pautar e direcionar esse tipo de tratamento bem focado, bem personalizado e habitualmente vai bem. Os resultados são muito bons. Doutor Pedro, qual a sua visão sobre o tratamento dela? Teve alguma grande dificuldade? Teve alguma problemática? A dificuldade principal é o tempo, né? Porque a gente tem que entregar em resultado num período curto de tempo. Mas, como o Daniel falou, né?
A gente, quando já recebe o paciente, a gente vê o potencial metabólico dele, memória muscular, se ele é um paciente que tem uma dieta boa, se ele é um paciente com saúde, o tratamento ele fica mais fácil, né? Quando a gente pega um paciente que não se cuida do ponto de vista de alimentação, de sono, de exercício físico, né? Tanto falando de aeróbico quanto exercícios de força e mobilidade, fica muito mais difícil a gente tratar. E aí, num cenário em que a gente tem um atleta em boa condição física, a gente só analisa tudo isso e faz os pequenos ajustes que ele precisa, dando a terapia, né, que ele tem indicação para fazer. Então, acho que por isso que a gente conseguiu entregar no tempo previsto, porque a matéria-prima era muito boa, né? Mas olhando pelo lado, a gente estava conversando aqui antes de entrar no estúdio, o tipo de tratamento que vocês fizeram não é algo assim muito natural para as pessoas que vêm de fora. Vocês usam tratamento de choque, usam tratamento de laser. Explica um pouquinho mais, doutor Pedro, como é que funciona esse tipo de tratamento? Antigamente, né, quando você ia numa consulta de ortopedista, os raciocínios eram muito simplistas, né? Você identificava uma tendinite, prescrevia um anti-inflamatório, gelo e mandava o paciente para fisioterapia. Análise de movimento, principalmente com a ajuda dos fisioterapeutas, ela evoluiu muito e os programas de reabilitação para atletas de alto rendimento fizeram com que a classe médica, principalmente os ortopedistas atualmente, analisassem muito o padrão de movimento do paciente, tentassem descobrir a causa da tendinite. Que a tendinite, na verdade, na maioria das vezes, ela é consequência de um movimento ruim, de um esforço repetitivo, de uma perda de mobilidade no paciente. Então, eu e o doutor Daniel, na clínica, a gente tem essa preocupação muito grande com a análise de movimento do atleta, para tentar descobrir a causa que está levando ao problema. E nesse desenvolvimento, né, dessas tecnologias e estudos, veio esses equipamentos que ajudam a acelerar a reabilitação, né, a regeneração tecidual do atleta, que entraria a terapia de onda de choque e o laser, né, que eles fazem mecanismos de estimular a produção de colágeno, diminuir o processo inflamatório, dor, e aceleram essa reabilitação num ritmo muito maior do que a fisioterapia convencional às vezes consegue entregar. Então, para um atleta ou para uma pessoa que está com muita limitação, são terapias que ajudam demais na reabilitação. Doutor Daniel, você como especialista, né, joelho principalmente, que é mais a área em que você atua como cirurgião, qual a importância desse tipo de tratamento com laser, com ondas de choque para a recuperação do paciente? Olha, eu acredito muito que todo corpo tem o seu potencial de autocura. Então, assim, às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que o paciente vai entrar no consultório de um ortopedista que atua com abordagem cirúrgica e ele já vai sair de lá com uma indicação de cirurgia ou com indicação de alguma coisa um pouco mais invasiva. Esse é o último recurso que a gente faz, né? Hoje em dia a gente conta com equipes de fisioterapia aqui na cidade, aqui em Florianópolis, que são excepcionais. A gente tem diversos grupos de fisioterapeutas aqui que são muito bons. Então, quando o paciente é bem direcionado, que ele tem a identificação da causa, não da lesão, mas da causa da lesão, né? Onde você tem tecnologia brasileira, inclusive hoje, que despontou no mundo inteiro, de avaliação biocinética, que você entende o padrão de movimento, que você entende exatamente aonde que está a falha daquele grupamento muscular que deveria estar sendo ativado e não está. Então, você consegue entender de fato quem é seu paciente no movimento, na movimentação, né? A partir daí, você cruza esses dados e consegue ter a indicação de um tratamento mais adequado. Então, as terapias conservadoras, as que não são cirúrgicas, elas já são bem estabelecidas ao longo do tempo, com esses grupos de fisioterapia que atuam super bem, mas a gente consegue ter um pouquinho a mais, algum tipo de auxílio extra, que seria com essas terapias que são físicas também, com a terapia de onda de choque, e com a terapia de laser de alta intensidade, que atinge um tecido profundo, um pouquinho mais profundo, né? Consegue entregar um tecido mais... consegue entregar uma energia um pouco mais profunda no tecido, de forma que você tenha uma resposta biológica melhor. E aí você consegue tratar o seu paciente e fazendo esse acompanhamento ao longo do tempo, né? Então, habitualmente, tendo a indicação correta, tendo a identificação do problema de uma maneira correta, num paciente que já é bem controlado, você consegue ter um desfecho bem positivo. Muito bom. E agora eu queria saber da doutora Franciela, como é que
você receber esse tipo de tratamento? Ele dói? Como é que ele é incômodo? Ele resolve mesmo um problema? Não mente. Não pode Não, mentir. não. A verdade é que o que mais dói para um atleta é não poder treinar. A verdade é essa, né? Qualquer outra coisa que você for fazer não vai ter esta dor, que é a dor psicológica de não poder treinar, né? E eu pude continuar treinando, né? Então, isso é muito importante. Mas a dor também, ela é muito individual, né? Normalmente, no ultramaratonista, você vai ter um limiar de dor diferente do que você vai ter, né? De uma pessoa comum, né? Então, pra gente falar assim que você tá com dor mesmo ou que algo tá doendo, tem que doer mesmo, né? Mas eu não senti, né? Não tenho sentido. A gente continua, né? Fazendo o tratamento, não sinto uma dor absurda ali ao fazer o tratamento. E o mais importante que eu vejo é você se sentir acolhida, né? E eu também, como profissional da saúde, tenho muito essa preocupação com quem senta na minha frente, né? Eu acolher esse paciente, eu entender, né? Então, Dr. Pedro, Dr. Daniel entendem o quanto é importante para mim treinar, né? Eu não treino porque eu sou obrigada, eu treino porque eu amo fazer isso, né? E te tirar aquilo que você ama é a pior coisa que pode ter, né? Então, esse acolhimento de entender, porque eles também, né, praticam atividade física, e isso é muito importante. Então, essa empatia no momento, inclusive, né, de escolher o tratamento, de conversar, de te deixar segura, né? Então, eu sempre falo, eu me sinto muito segura tendo eles, né, o que estão conversando, né, entendendo, verificando as melhores alternativas. Então, essa segurança é fundamental para você tocar o tratamento, né, e saber que, com paciência, né, porque as coisas não são tão simples assim, você vai ter, né, essa melhora gradativa. Dr. Daniel falou da biocinética, né? A gente fez esse exame também, e isso foi muito importante para entender por quê. Beleza, é uma tendinopatia do isquiotibial, mas o que tá causando, né? Tá uma sobrecarga, mas o que tá acontecendo? Então, a gente viu que eu tenho um padrão de movimento ali específico. Desde então, a gente vem trabalhando nos treinos funcionais e na fisioterapia buscar melhorar isso também, né? Para que a gente não tenha repetidas vezes e tudo mais. Então, é uma série de fatores, né, que é trabalhado para que a gente consiga atingir aí um melhor resultado. Entendi. Essa importância do atendimento humanizado é o grande diferencial hoje da clínica. E, além disso, foi o que o Dr. Pedro falou, a questão do movimento, né? A correção do movimento, que vai não só melhorar a tua dor, mas que vai prevenir outras dores que vão vir. Mas vamos colocar um tópico aqui sobre as lesões no esporte de alto rendimento. Agora, vamos pular para isso, já que a doutora Franciela é uma atleta de alto rendimento. Doutor Daniel, fala para a gente qual é a diferença da lesão no atleta de alto rendimento para o atleta usual, aquele atleta que joga um futebolzinho no final de semana e acha que é um atleta de alto rendimento. Uma máquina. Olha, tem um conceito antigo que se chama envelope de função. Tá? O que é um envelope de função? Assim, de uma maneira resumida. O envelope de função é a quantidade de carga que o teu corpo consegue suportar sem que você se machuque. Tá? Vamos colocar dessa maneira. E esse envelope de função ele é extremamente dinâmico. Então, você consegue aumentar esse envelope treinando, fazendo as coisas gradualmente, tendo paciência de conseguir construir o teu treino, de construir a tua memória muscular, de construir todo um mecanismo de ativação neuromuscular para que você consiga aumentar esse envelope e você faça a sua atividade física mais protegida, né? Fran, a gente se encontra habitualmente quase todo sábado em Jurerê treinando. O último sábado você correu quanto? 45. 45. Então, assim, um sábado qualquer da Fran, ela corre 45 quilômetros, que é mais do que uma maratona. Que para muitas pessoas é o sonho da vida, né? Tem uns caras que acordam de manhã assim com vazio no peito, eles pensam, porra, eu vou preencher o vazio do meu peito fazendo uma maratona. Nunca fez nada, absolutamente nada. Mas ele colocou na cabeça que vai fazer isso, ele recebe incentivo de outras pessoas que, sabe-se Deus porque acreditam que é possível fazer isso em menos de um ano, em 6 meses, como a gente vê. Tem assessorias esportivas hoje em dia que o pessoal incentiva, vai lá que você consegue. Aí o cara aumenta um risco, aumenta um volume de treino, uma intensidade de treino, no qual o envelope de função dele não suporta. Conteúdo da internet também. É o que mais tem, né? A necessidade de tirar foto, de postar, daquela, sabe? Enfim.
Então, aquele envelope de função pequenininho dele, que é um cara de final de semana, que é um cara que nunca correu uma prova de 5K, que nunca correu uma prova de... Quanto tempo levou para você sair da prova de 10 km para meia maratona? 2 anos. Você entende? Então, foram 2 anos que ela se preparou para fazer a primeira meia maratona. Então, ela foi construindo um envelope de função grande que suportou toda a carga que ela corre. E hoje em dia, ela corre um sábado qualquer, sem alarde na semana anterior, sem a família estar com a foto com o rosto dela. Vai, Fran, não, ela vai lá, corre 45 no sábado, volta para casa, descansa porque domingo tem treino de novo. Então, essa é a principal diferença inicial do atleta de alta performance, de grandes volumes como a Fran, e do atleta que não faz nada e que decide fazer um rompante, né? Eu até falo para os pacientes, falo, pô, você nunca fez absolutamente nada. Aí você acordou num domingo e resolveu correr 21. Você quer ganhar o quê? Um iPhone? Não, você vai ganhar cirurgia, você vai ganhar uma infiltração de corticóide no joelho, porque isso realmente de fato machuca. De choque. Uma onda de choque, sabe Deus o que ele vai ganhar, mas não vai sair leso. A Fran corre há anos, 10 anos que você corre, Fran, teve uma lesão no volume enorme que ela corre. Então, assim, aí você já consegue sacar. E você consegue direcionar o tipo de tratamento que você vai fazer de acordo com a gravidade da lesão e de acordo com quem é o dono da lesão. Sim. Entendeu? Como é que a gente vai conseguir conduzir isso? Entendi. E na sua visão, doutor Pedro, você que já fez também um Ironman, que você também já foi atleta de polo aquático durante toda a tua vida, qual a experiência que você pode trazer pra gente sobre a diferença das lesões do atleta casual e do atleta profissional de alto rendimento? Então, eu acho que entra muito na questão do profissionalismo, né? Quando você é um atleta de alto rendimento profissional, a sua vida é treinar. E a maioria das pessoas que fazem de maneira amadora ou semi-profissional, elas vivem de outras coisas. Então, assim, é muito difícil você conseguir ter a quantidade de sono adequada, alimentação regrada, às vezes a pessoa pula, eventos sociais que as pessoas têm que abrir mão às vezes, né, para poder permitir uma regeneração tecidual de um treino de um volume maior. Então, assim, a vida do atleta profissional é uma vida de abdicação em muitos sentidos. Então, eu acho que a principal mensagem que fica aonde você quer chegar. Você está fazendo como o Dr. Daniel, a gente já conversou com a Fran aqui, questão da vaidade. Você está fazendo por vaidade ou você quer realmente alcançar um objetivo? Porque senão é exatamente o que o Dr. Daniel falou. Em vez de você ganhar uma medalha, uma foto bonita no final da prova, você ganha uma lesão. Então, eu acho que a principal questão é você conseguir conciliar a sua vida, não sendo profissional, e conseguir abrir mão de tanta coisa como um atleta profissional que vive daquilo abre mão para poder ter o resultado. Acho que essa é a principal mensagem que fica, sabe? E agora faltou a visão da nossa convidada, a doutora Franciela, como ultramaratonista, como atleta de alto rendimento. Como é que é esse negócio da lesão sendo esse nível de atleta, né? Você é atleta da seleção brasileira, não é qualquer atleta. Você, como o doutor Daniel falou, você corre 42 quilômetros num sábado. Como é isso? Explica pra gente. Sem eu confete. Tô admirado com São isso 42 sem confete sendo jogado. Sem o hashtag superação. Só porque eu estou com volume baixo que eu não tô com prova, porque senão é muito mais do que isso. Só um soltinho, né? Mas esse é um ponto que eu trabalho muito com os pacientes também, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas, e é o meu caso, eu não sou atleta profissional, não vivo disso, mas a gente treina como se fosse, né? Tem uma vida praticamente como se fosse, mas você acaba, assim, tendo essas dificuldades. Como é que eu vou conseguir ter a quantidade de sono adequada para eu fazer uma boa recuperação? É isso, você vai deixando de outras coisas, né? Para viver essa vida de um atleta que não é profissional, mas que treina basicamente como profissional. E aí tudo tem que encaixar muito bem, as peças têm que estar muito encaixadas. Então você precisa ter um acompanhamento periódico, né? De uma fisioterapeuta. Você tem que fazer fisioterapia semanal, não tem jeito. Obrigatoriamente. Né? Obrigatoriamente, eu faço semanal. Nesse momento eu tô fazendo 2 vezes ainda, né? Que a gente tá tratando ali
a lesão, mas é toda a semana, exatamente há 6 anos eu faço isso. Os meus primeiros 4 anos não foram de ultras, eu faço ultras há 6, né? Eu fui fazer minha primeira ultra somente 4 anos depois e uma ultrinha que eu brinco, né, de 45 quilômetros, né? Então, fazendo gradativamente. Então, você tem que ter esse acompanhamento, né? Você precisa ter, né, uma alimentação organizada. Você se alimentar bem não é fácil. Depende muito de você ter uma organização para isso e isso leva tempo. Essa é uma das grandes dificuldades que os meus pacientes têm também, né? Então, você precisa ter uma nutricionista, né? No meu caso, eu tenho essa vantagem, né? Que sou eu mesma. Mas você precisa ter. Ou a maior desvantagem. Ou a desvantagem, vai saber, né? Você precisa ter um personal. Você tem que obrigatoriamente fazer treinamento de força. Pra mulher é inegociável. Não importa o que ela faça na vida, é inegociável. Ela tem que fazer. E ainda mais você, né? Tendo um volume tão grande de treinamento, né? Você tem que ter um treinador de corrida. As coisas têm que ser organizadas, você precisa ter uma planilha, né? E eu ainda tenho a psicóloga do esporte que a gente faz um trabalho. Quando eu vou para uma competição importante, né? Por exemplo, agora que a gente está tratando a lesão, a psicóloga do esporte é super importante. A gente vem trabalhando ali, ó, aqui juntinhas, né? Pra gente conseguir ir gerenciando essa situação. Então, a verdade é que muitas vezes as pessoas querem ter um desempenho, mas não querem pagar o preço para este desempenho. Então, eu sempre pergunto qual é a sua expectativa e a gente precisa alinhar aqui essas expectativas. Eu só posso treinar 3 vezes na semana. Desculpa, você não tem como fazer ultramaratonas treinando apenas 3 vezes na semana. Sim, tem alguma coisa mais séria. Pode até acontecer, mas aí vai chegar lá no final, ao invés da medalha, vai ganhar uma lesão. Não tenha né? dúvida. Não tem como, não tem como. Então, você tem tempo para fazer isso? Você consegue encaixar na sua rotina? Né? Então, as pessoas também têm que começar a alinhar um pouco mais isso. O que eu quero fazer, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso, qual a disponibilidade que eu tenho de tempo e financeiro para fazer, ou se não, baixe a sua expectativa, né? Não significa que não é para você fazer nada. Então, eu não posso fazer uma ultramaratona, não vou fazer nada. Não! Você pode ter saúde fazendo outras coisas, né? Então, eu acho que o principal recado é esse, assim, entender, né? O que você deseja, o que você consegue fazer para alcançar aquilo e fazer com seriedade, com cuidado, né? Porque a saúde, ela tem que estar ainda em primeiro lugar. E o que você está disposto a abrir mão também, exatamente. Né? Para você poder chegar a esse objetivo maior. Eu até queria puxar um gancho nessa questão aí do alinhamento de expectativa, né? Porque a mesma coisa que você faz no alinhamento de expectativa para o treino e para o resultado, eu e o Dr. Daniel, a gente alinha a expectativa do doente com relação ao tratamento. Sim. Porque, às vezes, a lesão ela já tem uma gravidade em que o que a gente vai conseguir entregar não é um joelho novo, não é uma coluna nova, enfim, um ombro. Não, já tem uma degeneração ali que a gente consegue entregar até certo ponto. E isso a gente tem que conversar, porque não adianta gerar uma falsa expectativa que a pessoa vai ficar nova, porque dependendo da lesão que ela faz, ela perdeu metade do menisco, o joelho nunca mais vai ser a mesma coisa. A pessoa fez uma hérnia de disco volumosa, aquele disco, ele se perdeu, boa parte dele, e não vai ser mais a mesma coisa. Então, a gente consegue reabilitar, melhorar a função e tudo, mas a gente tem que, a expectativa é mais ou menos essa. Então, é muito importante esse alinhamento de expectativa para não gerar frustração. Exatamente. Né? E nesse caso foi o que o Dr. Daniel falou também sobre a relação desses grupos, essas empresas que estão voltadas para a corrida, influenciadores, sobre a questão da ausência, da falta de alinhamento de expectativa. Ou seja, olhar para uma pessoa que às vezes não costuma correr nem 5 km e falar que ela pode fazer uma maratona, igual você disse? Não é a regra, né? A gente acaba focando naquilo que chama mais atenção, né? Enorme parte das assessorias esportivas são muito sérias. O pessoal realmente olha, avalia, vê aquilo que é possível. Mas a gente vê outras situações que o pessoal até incentiva. Sim. Pô, vamos lá, por que você não faz essa prova? Quem vai querer correr a Maratona do Rio esse ano? Como assim, quem vai querer correr a Maratona do Rio esse ano? Exatamente, né? Chega a ser cômico você ouvir esse tipo de coisa. E a gente tem diversos exemplos, né? De pessoas que vão, que fazem, que se machucam. Agora você vê aquilo que a gente estava comentando do paciente do atleta que é bem treinado, né? Recentemente, a gente fez um trabalho de pesquisa em campo com os atletas de uma prova de triatlon extremo que tem aqui em Santa Catarina, que se chama FODAX-Man. É a distância de um Ironman, só que com uma altimetria enorme. Sobe a Serra do Rio do Rastro, enfim, uma coisa realmente para pouquíssimos, né? É um Ironman
Power. Modo hard. Modo hard. Até para quem já fez Ironman. Até um dos requisitos para você poder se inscrever nessa prova é você ter um currículo, né, de atleta já de prova de longa, né? E aí nós convidamos os atletas que iam participar dessa prova, porque a dúvida, a pergunta da pesquisa, uma coisa que sempre ficou na cabeça era: o cara que faz uma prova dessa super longa, super intensa, ele sai bem? Ou será que ele machuca alguma coisa, né? Eu foco mais a minha atividade profissional em joelho, então a minha dúvida foi essa. Eu falei, como é que fica o joelho de um atleta desse no final de uma prova super extenuante como essa, que dura um dia inteiro? Sim. Então a gente convidou os atletas para participar dessa pesquisa. 48 horas antes da prova, nós fizemos ressonância magnética do joelho do lado dominante, né, desse paciente, armazenamos aquilo e o atleta no caso, foi para a prova. Daqueles que conseguiram terminar a prova, nós chamamos novamente e fizemos nova ressonância do mesmo joelho 48 horas após. Então a gente tinha uma medida antes e uma medida após para comparar uma com a outra. O que você acha que a gente achou? Muitas lesões. Nada. Jura? Nenhuma lesão estrutural. Nenhuma. Porque eram todos atletas acostumados a... A gente imagina que sim. A gente acredita que essa seja uma hipótese para explicar o resultado. São atletas treinados, é o que eu falei, do envelope de função. Ele estava preparado para suportar aquele tipo de lesão. Aquele tipo de atividade, né? Sim. Ele estava preparado para suportar aquele tipo de atividade. A gente até brinca, no dia da prova longa que a gente faz, na verdade você está levando o corpo para brincar, você vai se divertir. Porque se você sobreviver ao treinamento, aquele é um dia de festa. E você não tem expectativa de se machucar naquele dia. Quem é que se machuca? Quem é que quebra? Quem é que se lesiona? A pessoa que menos se prepara. É o cara que não está preparado. É o cara que foi pela folia da postagem, é o cara que foi pela folia da superação. Ou contra tudo e contra todos. É o que chega ali na hora de correr, de fazer o treino, tira uma foto, corre metade, fala que cumpriu e manda um tá pago. Mas, Fran, continuando aquele questionamento que eu estava te fazendo em relação ao número de lesões que você já teve ao longo da tua carreira aí, já de 10 anos, correndo. Quantas lesões mais ou menos você teve? É realmente uma, como o doutor Leandro? Sim. Uma única lesão? Essa é a primeira vez que eu sei o que é sentir dor, né? Porque em 10 anos eu não sabia. E às vezes até o paciente me falava assim, ai, com dor. Eu, nossa, como assim com dor? Como assim dor? Não existe isso na minha vida. Como dor? Dor não tem dor de nada. Então, é a minha primeira experiência com dor, né? Mas gerenciável, né? Mas de sentir alguma coisa, né? A própria dor muscular tardia eu já nem tenho, né? É algo, então... mas agora, né? Realmente, essa situação da tendinopatia e que ela me assombrou ali no primeiro semestre, né? E agora voltou a me assombrar no segundo semestre. Mas eu já tô bem tranquila. Tô lidando bem, né, com ela. Eu tô lidando super bem, já somos amigas, né? Porque esse é o ponto também, né? Você vai entendendo e a gente vai buscando corrigir e vai também se perguntando o que é que eu não fiz que eu poderia ter feito de diferente para ela voltar, né? E aí você coloca a mão na sua consciência e o atleta que é consciente é isso, né? É você pensar e eu cheguei à conclusão de que sim, poxa, eu não caprichei na minha mobilidade, eu já tenho uma rigidez maior no meu quadril, é meu, é característico, a gente identificou isso, né? Fazendo lá o exame, eu correndo, né? Então, poxa, eu tava num momento de volume com intensidade. É onde acaba havendo probabilidade de lesões. E mesmo que eu faça fisio semanal, o que eu deixei de fazer e que eu deveria ter feito? E aí caiu muito claramente. Eu deveria ter feito mais mobilidade. Então, veja, aquela história do diabo mora no detalhe. Esse detalhezinho aí pode ter sido o que fez com que, né, a minha amiga Tendi retornasse. Aí a gente pega esse lado que o doutor Pedro estava falando muito sobre a análise de movimento. Qual é a importância disso para o diagnóstico, até para a prevenção de lesões e até na alteração da performance do... É muito comum, né, o paciente chegar no meu consultório, eu tenho uma dor lombar. Quem não tem uma dorzinha nas costas de vez em quando? Mas às vezes as pessoas ficam com dor recorrente. E aí faz ressonância, faz raio-x, faz um monte de exame e não se compara esse exame com a pessoa na faixa de idade que ela está, o esperado, né? E na maioria das vezes a pessoa chega no consultório, eu tenho 2, 3 hérnias de disco aqui há muito tempo e tal, e você vai ver que aquela hérnia não está causando nada. O problema é que ele tem uma disfunção de movimento que ninguém identificou e ele nunca trabalhou aquilo. Ou então, é aquilo,
Ele não tem uma rotina saudável, ele não faz atividade física, ele às vezes até consegue... eu tô com dor há 8 meses. Há 8 meses eu parei de fazer o meu pilates. Então ele consegue identificar o problema e mesmo assim ele não quer ir para a solução, porque às vezes a solução é muito dolorosa para ele. Então, assim, no nosso hábito lá na clínica é sempre tentar identificar a causa do problema, seja a tendinite no joelho, seja a dor lombar ou a dor no nervo ciático, porque não adianta a gente tratar só o exame de imagem, a gente tem que tratar o paciente que está lá e descobrir por que ele está com aquela dor. Porque nem sempre aquela dor dele tem a ver com aquele diagnóstico do exame de imagem. Às vezes, está batendo. A gente vê, ele tem um problema, tem um problema neurológico do nervo ciático, mas, em compensação, a gente, identificando a causa do problema, fica muito mais fácil de tratar. Entendi. E eu queria saber também a tua visão sobre isso, doutor Daniel, sobre essa questão da prevenção de lesões e do aumento da performance do atleta na análise do movimento. Eu acho essencial. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o corpo não aceita desaforo. O corpo não aceita desaforo. Se você não está bem equilibrado muscularmente, se você não está com uma análise bem correta para aquela atividade que você vai fazer, você vai se machucar. É isso. Acho que a gente consegue o joelho resumir. Principalmente. Bastante. O joelho principalmente. Bastante. Saindo desse lado do movimento, indo agora para a tua área, Fran, que é a nutrição. Qual a importância da dieta para o atleta no dia a dia? Porque a gente sabe que uma dieta errada, para quem pratica um volume muito alto de exercícios, é desastroso. Não tem como, as coisas têm que andar junto, né? É todo um conjunto, é o fortalecimento muscular, é a fisioterapia e a alimentação tá junto, né? Aqui a gente tá falando, vamos lá, de um atleta que não está lesionado, né? Tô pensando ele no dia a dia, até porque, né, um atleta lesionado, a gente vai ter também outras condutas que a nutrição pode contribuir, né? Mas no dia a dia, não tem como. Primeiro, né, eu tenho que olhar para o gasto energético desse atleta, né? E com mulheres muito mais, eu tenho que ter um cuidado ainda, até porque a gente tem, né, síndrome da deficiência aí relativa de energia no esporte, a antiga tríade da mulher atleta, né, mas entendeu-se, verificou-se que homens também, eu inclusive hoje trato um paciente, homem do ciclismo em REDS, que é essa síndrome, né, de deficiência relativa de energia no esporte. Ou seja, o atleta treina pra caramba, tem ainda o gasto dele, da atividade laboral dele, e não se alimenta no mínimo aquelas calorias. Tô olhando só calorias. E o pior ainda, o que ele se alimenta não tem qualidade, não tá levando nutriente para dentro desse corpo, né? E a gente precisa levar nutrientes e nas quantidades adequadas. Então, a gente vai olhar o nível de atividade desse atleta, quanto ele vai precisar dos macronutrientes, lá, carboidrato, proteína, né? Gorduras boas, os micronutrientes, né? Porque isso tudo vai fazer com que ele consiga desempenhar essa atividade sem gerar aí problemas para a saúde. E um deles, inclusive, algumas lesões têm a ver com isso, né? Algumas lesões, principalmente em mulheres com percentual de gordura muito baixo, né, que já está numa deficiência energética, principalmente lesões por estresse, né, lesões ósseas, a gente acaba tendo aí bastante isso acontece, fora outras situações de saúde também, né? Então, eu não posso falar evitar, essa palavra está incorreta, né? A boa nutrição não evita uma lesão, ela contribui, né, para que a gente não tenha recorrências nessas lesões e junto com os outros fatores esse atleta lesione menos. Mas que a nutrição tem um papel ali fundamental, ela tem, sem dúvidas, né? Porque um corpo que não está bem nutrido, né? É um corpo doente, né? E como o doutor Daniel falou, o corpo não aceita desaforo, né? Você não nutrir bem o seu corpo é um desaforo para ele. Ele precisa disso, né? As células precisam, as mitocôndrias estão lá ávidas, né? Para você dar esse suprimento, né, para cumprir as funções aí do seu corpo, né? E daí, claro, depois a gente vai entrar nos protocolos específicos de quantidade e tudo mais, aí bem mais técnico, aí né? entre em contato com a doutora Franciele. Mais ou menos por aí. E doutor Pedro, você já conseguiu identificar alguma vez no consultório um paciente ou uma paciente que o maior problema dela
por ter lesões recorrentes fosse a alimentação? Bom, a gente pergunta, né, na nossa anamnese como que é a questão alimentar, principalmente muito relacionada à rotina da pessoa, né? Se ela tem uma rotina de trabalho muito intensa e tudo mais, principalmente no que se refere à alta performance, que a demanda energético-nutricional é um pouco maior, né? Mas, assim, no geral, eu pergunto se ela faz acompanhamento com Nutri ou não, porque depende muito do objetivo que a pessoa quer. Porque às vezes é uma lesão ocasional, a pessoa não tem uma alta performance. Aí, assim, o acompanhamento, né, do nutricionista dá alguns benefícios, mas não tem aquela importância crucial para o rendimento, para a performance. Sim. Seria algo mais no conceito de prevenir uma lesão, né? A pessoa se alimentar bem, para ter saúde, enfim. Mas quando a gente entra em alta performance, aí existe todo um cálculo, né, que a Fran pode explicar melhor do que eu, para a quantidade de energia que você precisa, quantidade de proteína que a pessoa vai precisar, enfim. E aí eu queria até puxar um gancho para uma polêmica que a gente conversou antes aqui dos suplementos, né? Principalmente a febre da creatina, Fran. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É a febre da creatina, da betalanina, da glutamina, de todas as inas, né? Quando, na verdade, com a boa alimentação, a gente consegue, né, suprir isso tudo. Então, a lógica do mais comida, menos cápsula, ela faz todo o sentido, né? E a creatina, vamos lá, um dos suplementos mais estudados, verdade, né? Embora a gente também conversava antes, você vai lá no final do artigo e vê os patrocinadores do artigo, né? Então, um viés, são assim... todos os produtores de creatina. Daqueles, né? Exatamente. É como anualmente sai lá, marcas aprovadas e reprovadas, aí você vai ver quem é o dono do negócio, ele é de uma empresa de suplemento. Peraí, né? Tem alguma coisa, Fran, alguma só pra coisa gente aí. não perder isso. Então, o que você está dizendo é que o consumo excessivo dessas cápsulas, ele vê uma falta da alimentação adequada. E não é algo que o ser humano precisasse obrigatoriamente se alimentasse bem. Sim, a verdade é que os nutrientes que a gente necessita, você vai conseguir da alimentação. É claro que, vamos lá, por exemplo, na corrida, a gente acaba tendo ali, né? A corrida tem um estresse mecânico muito grande, né? Então, você tem hemólise ali, você tem uma série de questões acontecendo, então você tem perda de ferro. E principalmente em mulheres, a gente acaba vendo uma necessidade daqui um pouco de uma reposição de ferro, ok? Mas por um exame, por uma avaliação, você vai ver que tem aquela necessidade. Eu sempre vou buscar tentar trazer os alimentos ricos em ferro primeiro, mas por vezes você não consegue resolver pela alta demanda do treinamento. Aí sim, o suplemento entra, por isso ele se chama suplemento, né? Retomando a questão da creatina, tem situações específicas em que ela vai ter uma utilidade. Lesão, por exemplo, um atleta que está lesionado e está imobilizado. Então, ele não pode treinar. A probabilidade dele ter uma perda de massa nesse período parado é muito grande. E eu posso, sim, entrar com ela para aquele período, naquele determinado momento, como um suporte junto à própria alimentação. Mas eu não preciso ficar usando isso constantemente o tempo todo. Eu recebo pacientes que fazem 3 treinos na semana, basiquinhos, tô tomando creatina. Tá gastando dinheiro, porque pela alimentação ele já tá obtendo aquilo que ele precisa, né? Então, o que eu sempre falo, treina mais. A verdade é essa, né? Vai, treina mais e daqui a pouco pode ser que a gente tenha a necessidade de colocar, né? Eu faço ultramaratona e eu não uso creatina. Né? Então, é isso. Então, a gente tem que olhar primeiro o alimento. Sempre, sempre, sempre o alimento é o rei. A suplementação é a rainha e a gente vai entrar apenas quando o alimento não está dando conta daquela demanda específica. E o que a gente vê também são muitas pessoas, elas usando creatina somente quando treinam. Então, se ela teve uma lesão e parou de treinar, ela parou de tomar creatina, que seria a única função boa que ela teria no caso. Né? Porque ela vai aumentar o nível de carnosina ali no teu músculo, né? Então, vai contribuir nesse sentido. Só que, claro, ela usa o crônico, a gente tem todos os protocolos. Eu não tô aqui dizendo que a creatina não serve, né? Mas o uso desenfreado, como a gente vê, e vamos lá também, né? Você aumenta o nível de creatinina
né? Um marcador renal ali importante também. Então, né, a gente tem que ter esse cuidado, esse balanço. Essas marcas vão derrubar o nosso podcast depois do sofá. Sem problemas. Mas, doutor Daniel, agora eu queria saber a sua visão da questão da importância da dieta, principalmente nas lesões de joelho que você recebe no teu consultório. Você tem alguma coisa para contribuir? Olha, eu habitualmente pergunto para os meus pacientes como é que é a rotina dele. Eu falo, me conta uma terça-feira qualquer sua. Você acorda que horas? O que você come? Mas para eu ter uma noção, uma nuance daquilo que está sendo feito, né? Eu não tenho a capacidade técnica da Fran para poder opinar a respeito de nutrição. Então, habitualmente, quando eu percebo que realmente a coisa não está indo bem, eu direciono direto, eu encaminho para o nutricionista. Eu atendo muito paciente com bastante idade, muito paciente idoso, né, que vem com artrose, que é o desgaste da articulação já em nível mais terminal. E habitualmente o que eu vejo é que o paciente com mais idade, ele não tem uma ingesta de proteína adequada. Né? O idoso, ele gosta de comer bolo, ele gosta de comer pão, né? Só doce. Para e pensa na própria família de quem está assistindo, o que o avô e a avó come, né? Né? Então, assim, a quantidade de proteína não vem. E é muito comum a pessoa que está com uma baixa ingesta proteica, Fran, me corrige se eu estiver errado, e com baixa quantidade de exercício, ao longo do tempo, desenvolver um problema que se chama sarcopenia. É a perda da quantidade e qualidade muscular, né, para desempenhar as funções musculares. Então, isso para mim, como cirurgião, é extremamente perigoso caso não seja identificado. Você faz um procedimento cirúrgico no paciente, ele tem toda aquela perda de massa muscular ocasionada também pelo procedimento cirúrgico, já somado com aquilo que ele já não vinha desempenhando ao longo do tempo, então essa soma acaba tendo um resultado ruim. Levando em consideração o atleta, idem, né? Então tem que ser bem visto isso antes de se pensar em abordar. Entendi. E voltando agora para essa área da dor, que a Fran já deixou bem claro que para ela o sofrimento é muito maior de deixar de treinar do que as dores que ela sente durante a lesão. Mas você acha que esse é o comum entre os outros atletas, ou ultramaratonistas, ou até seus pacientes também? Você acha que é comum isso? Eu sempre falo para os meus pacientes, não deixe a dor se criar. Né? Se a dor se criar, isso só vai aumentando e a probabilidade de você ter um sucesso no tratamento vai reduzindo. Então, eu tenho pacientes que por vezes me falam, eu tenho uma dor aqui no joelho. Pô, mas eu já tenho há bastante tempo isso. Há bastante tempo. Tá, mas há bastante tempo. Você não foi ver o que é isso? Vai ver, não deixa se criar essa dor, né? Então, eu acabo ouvindo muito, né? Dor é uma palavra que eu ouço constantemente no consultório. Seja a dor por conta de uma lesão ou de uma lesão não identificada ou a dor muscular tardia, né? E aí, uma dor muscular tardia, a gente vai buscar trabalhar ali com a nutrição, a gente consegue ter bons resultados nessa melhora. Claro que tem a individualidade biológica, né? Mas, no geral, quem não se prepara, não tem todo esse cuidado com relação aos treinos, acaba sentindo, sim, bastante dor, né? E um fator de proteção, né, para isso é o treinamento de força. Eu volto a insistir nisso, né? É inegociável. Ele é para tudo, ele é complementar para todos. Você pode falar que teu esporte é a corrida, complementar ao treinamento de força, que teu esporte é o polo aquático, complementar ao treino de força, que é o ciclismo, complementar ao treino de força. Então, eu falo muito isso. Uma paciente, vou contar essa história bem rápido, me chamou e falou assim, Fran, tô sentindo bastante cansaço, tá difícil para treinar. Eu falei, mas cansaço no sentido mais assim fisiológico, de não tenho energia para treinar, ou em algum membro? Não, nas pernas, eu sinto muito cansaço nas pernas. Mas você tem vontade para treinar? Tenho. Eu falei, me conta aí, como é que tá o treinamento de força, né? Como é que você tá fazendo, quantas vezes? Não, já tá fazendo 1 mês e meio que eu não faço. Aí, daí ela, e tem algum suplemento? Eu falei, tem. Peguei de verdade. Treino de Peguei e escrevi assim, fazer treinamento de força, pelo menos 2 vezes na semana, orientado por profissional da área. Mandei no WhatsApp dela. Ela falou, você tá brincando? Eu falei, não, é isso que você precisa. Né? Então, é inegociável, ainda mais uma mulher pós 40 anos. Não tem como. Entendi. E a gente, entrando nessa área da dor, né? Obviamente, você tem o meio de você resolver de forma cirúrgica e o meio de você resolver de forma não cirúrgica. E por isso eu queria perguntar para o doutor Daniel. Quais são os tratamentos hoje mais comuns que os profissionais da área utilizam, né, no tratamento
né, no caso, não invasivas, né, sem ser cirúrgica, tratamentos não invasivos para que o atleta consiga resolver o problema dele da maneira mais tranquila e mais rápida possível para ele voltar aos treinos? Quase nunca é cirúrgico. Quase nunca é cirúrgico. Olha. Essa é a primeira coisa que tem que deixar super claro, né? Quase nunca é cirúrgico. Existem uma gama enorme de tratamentos conservadores que você vai tentar, que você vai lançar mão, e o último degrau que você vai subir dessa escada de tratamento vai ser pensar em cirurgia. Quase nunca é cirúrgico. Óbvio, uma lesão multiligamentar com uma instabilidade grosseira por conta de um trauma de alta energia, ok, a gente vai pensar, né? Mas levando em consideração a população em geral, os tipos de atividades que são desempenhadas, os tipos de trauma que são de baixa energia, quase nunca vai ser cirúrgico. Então, dentro desse capítulo que a gente vai abrir do tratamento conservador, treinamento de força, reabilitação focada, entendimento do padrão de movimento desse paciente, fisioterapia bem aplicada, tem que ter um profissional da educação física, um personal trainer, alguém que te pegue pela mão, que entenda o que faz. Eu faço já há alguns anos e consegui melhorar de lesões de ombro que eu tinha com um cara excepcional que começou a trabalhar comigo recentemente, não, já faz esse tempo. Então eu vejo assim, tanto como pessoa, como praticante de atividade física, enquanto médico, né? Então isso assim, como a Fran falou, é inegociável. Sim. É inegociável. Preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, e você consegue recuperar a enorme maioria das vezes. O que sobra para mim como cirurgião é muito pouco. Entendi. E quando vem para a gente como cirurgião, que esgotou essas alternativas de tratamento, habitualmente o resultado é bom. Eu vejo muito o Dr. Pedro também falando sobre isso, sobre a questão de você ir no último estágio antes de operar, principalmente o atleta, né? Porque o atleta parado, em tese, sendo um atleta profissional, é o ganha-pão dele, né? Infelizmente, você como ultramaratonista não consegue ser assalariada por isso. Mas o resto, assim, a grande maioria dos esportes em geral, profissionais, eles recebem por isso. Então, ele não pode ficar muito tempo parado. Queria que você desse teu posicionamento sobre isso também, doutor. Sim. Primeiro eu vou falar a questão da dor, né? Que a Fran entrou nesse aspecto, que a dor é um alerta, né? Se você está com dor em algum lugar, é sinal de que alguma coisa não está legal. Então, é importante, às vezes, mas é uma dorzinha que não é uma dor muito intensa, mas toda vez que eu corro eu sinto, a hora que eu nado eu tô sentindo, na hora do pedal também. Então, assim, cara, você tem uma dor, tá durando mais de 3 semanas, tem que procurar um médico, porque, de repente, você tá com uma disfunção de movimento que a gente consegue prevenir uma lesão maior. Ponto. O segundo ponto é esse, né? A gente tem várias modalidades, né, de tratamento. A fisioterapia evoluiu demais, então existem várias modalidades de fisioterapia. A gente tem acupuntura para ajudar a dessensibilizar a dor, evitando algumas medicações, né? E a gente vai escalonando o tratamento. A gente começa com o mais simples. Às vezes, eu e o Daniel, a gente já pega o paciente que já tentou de tudo. Doutor, já fiz 100 sessões de fisioterapia. E aí a gente acaba tendo que dar uma outra opção, um tratamento minimamente invasivo, uma infiltração. Revisar a fisioterapia que ele fez. Revisar, né? Trocar o método. Às vezes o método que ele está fazendo não funciona para ele, tem que trocar. Entendeu? Às vezes o doutor Neal faz um ácido hialurônico no joelho, que tem várias propriedades que podem ajudar em lesões de cartilagem, enfim. Em última análise, a gente vai pensar num tratamento cirúrgico, né? Porque acho que a grande questão para o atleta é ficar muito tempo fora. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo do Neymar, que é um atleta que está em voga aí, acabou de sair de uma reabilitação de ligamento cruzado, ficou um tempão parado, e aí ele fez agora uma lesão de isquiotibial. Então, existem trabalhos que mostram que quando você tem uma lesão de ligamento cruzado, você tem 70% de chance de voltar e ter uma lesão isquiotibial. O Daniel sabe disso. Então, assim, será que o Neymar não teve uma fisioterapia adequada? Será que ele não usou o que tinha de melhor? Por que ele teve a lesão? Entendeu? Então, assim, às vezes você vai fazer tudo e aí, ainda assim, o teu corpo não vai responder. Entendeu? Não sei qual é a rotina dele, se ele dormiu, se ele comeu, se ele se aplicou o suficiente, mas assim, pode acontecer. E a gente vai estar na clínica para ajudar, para orientar o melhor caminho
que esse paciente vai precisar naquele momento para chegar no resultado que ele quer. Entendi, da forma mais humanizada possível, como a doutora Franciela já bem citou. Franciela, eu queria também que você falasse para a gente, como a gente está falando de evitar dor, ou seja, procedimentos para evitar dor, procedimentos não cirúrgicos, eu queria que você falasse para a gente, desmistificasse de uma maneira geral, se existe mesmo algum alimento que possa prevenir alguma lesão. Você vê, né, na internet a cápsula mágica que vai diminuir o seu risco de lesão, aquele alimento que os médicos estão doidos e que... Tem algum alimento de fato que vai prevenir, vai evitar lesão? Não. Um alimento não tem. Fake news. Não tem. Fake news, né? Gente, e a gente vê muito isso hoje, né? Nossa, é isso. Uma hora um alimento... O ovo, uma hora ele cura, uma hora ele mata, né? A gente já teve... Infelizmente, a nutrição, ela passa por inúmeros, né, momentos. E com a ascendência das mídias sociais, aí mais isso, né? A verdade é que é esse conjunto todo de coisas que a gente tá falando aqui, né, que vai auxiliar, né, na prevenção de lesão, ou vai te jogar cada vez mais lá pra frente, né? Como eu falei, em 10 anos, essa é a primeira vez, né, que eu tô com uma situação aí, né? Mas a alimentação pode contribuir, sim. Fran, que alimentação? Aquela que é boa pra todo mundo. É aquela do feijão, do arroz, da proteína, dos legumes. Essa é a alimentação que é boa para todos. Claro que quando você coloca um atleta na tua frente, os cálculos dessas necessidades é que serão diferentes, mas eu não vou trabalhar nada muito diferente do que você trabalharia o Guia Alimentar para a População Brasileira, antiguíssimo. Ele traz ali diretrizes espetaculares sobre isso. Claro que eu tenho daí as diretrizes específicas quando eu vou trabalhar, né, com os atletas. Mas a gente buscar trabalhar nessa alimentação, né, que não vai promover uma inflamação maior, né? Então, você tá lá com uma lesão que é um processo inflamatório, né? Tendinite é uma inflamação, tendinopatia é uma inflamação. Cara, eu não posso sair comendo doce à torto e direito nesse momento. Eu vou estar contribuindo para aumentar ainda mais essa inflamação. Eu vou trazer uma boa alimentação, eu posso trazer ativos que ajudam. A curcumina é um ativo que a gente tem hoje muito bem documentado na literatura que auxilia nesse tratamento. Eu posso trazer o chá verde, né? Que tem uma série ali de ativos que vão contribuir nesse sentido. O próprio ômega 3, olhando para o processo inflamatório, ele vai contribuir. Então, a gente vai olhar o que na nutrição eu consigo trazer, né? Desses fitoquímicos que vão contribuir, né? Para a melhora daquela lesão. Então a alimentação vai fazer com que eu cure minha lesão. Não. Ela é um pontinho aqui. Mas se ela estiver desalinhada, com certeza a demora para curar essa lesão vai ser muito maior. E eu, olhando desse lado mais marqueteiro, né? As pessoas usam umas headlines, uns textos assim, o alimento que as nutricionistas estão desesperadas. Porque se fosse assim, né, todo atleta comeria um determinado tipo de alimento e evitaria a lesão. Gente. Mas indo para os procedimentos agora cirúrgicos, eu queria saber a opinião do Dr. Pedro, principalmente na área da coluna. Os atletas que mais te procuram hoje, que você identifica que são procedimentos cirúrgicos, fala um pouco pra gente quais procedimentos podem ser feitos na área da coluna para resolver as lesões dos atletas de alto rendimento. Então, na coluna especificamente, as lesões nos atletas, elas não são tão frequentes como as lesões no joelho. O joelho, o Daniel atende muito mais paciente atleta do que eu, né? Eu acabo tendo mais as lesões mecânicas, né? As dores em si, né? Em que a maioria das vezes uns procedimentos de infiltração ou os tratamentos conservadores vão funcionar na maioria das vezes. Quando que costuma ser cirúrgico, né? As fraturas, né? Os traumas de alta energia, em quedas e tudo mais. Hoje, cada vez mais a gente vê atletas com a idade mais avançada, ali entre 40 e 45 anos, em que as alterações que vão acontecendo ao longo do tempo, que a gente chama de doença degenerativa na coluna, pode comprimir o nervo ciático, e a gente pode tentar uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva, com reabilitação precoce para esses pacientes, que é o mesmo tratamento que hoje é o padrão ouro para hérnia de disco, que é uma lesão também que pode acontecer nos atletas. Não é tão frequente, mas de vez em quando aparece, e a gente tem que alinhar a necessidade desse atleta, quanto tempo ele tem.
Porque mesmo sendo uma lesão potencialmente cirúrgica, a porcentagem de reabsorção de uma hérnia de disco é de 90%. Então, na maioria das vezes, esse paciente vai conseguir, tendo uma boa equipe de fisioterapeuta, fazer uma reabilitação e não precisar de um tratamento cirúrgico. Na questão do joelho, aí o Daniel vai te explicar melhor, porque tem muito a ver com a questão da estabilidade da articulação e a prevenção de lesões no futuro. Entendi. Fala aí, Daniel. Daniel, fala um pouquinho pra gente, mais ligado para a área do joelho, e depois eu já vou te colocar mais uma aqui em prática, porque a gente sabe que muitos jogadores de futebol têm muitas lesões de joelho. Talvez seja a lesão que mais aparece em jogadores de futebol. Aí você aproveita, fala um pouco dessas lesões cirúrgicas pra gente e depois comenta então um caso muito famoso do Ronaldo Fenômeno, da questão do joelho dele. Então, aquilo ali foi marcante, né? Tem bastante, né? Tem bastante lesão cirúrgica no joelho relacionada ao esporte. Grande parte delas são lesões ligamentares e meniscais, né? O ligamento é uma estrutura que liga osso a osso. Então, ele serve basicamente para dar estabilidade. O ligamento mais famoso, que mais se fala da lesão do joelho, é o ligamento cruzado anterior, que eu costumo dizer para os meus pacientes que é o freio do joelho, é ele que segura o joelho na posição, né? Então, é um ligamento que, quando rompido, em grande parte dos casos, não em todos, ele pode dar a sensação de instabilidade, de que você perdeu a confiança no joelho, de que você tem um certo falseio, né? Então, quando você está frente a um caso como esse, a reconstrução cirúrgica pode ser a melhor alternativa para determinado caso. Aí tem que avaliar paciente por paciente, entender qual é o tipo de esporte que desempenha. É um esporte linear? É ciclismo? É levantamento de peso olímpico? Você sente instabilidade quando faz? Não. Segue. Tem um monte de paciente com lesão completa do ligamento cruzado que consegue permanecer fazendo atividade. Não, é esporte que necessita pivoteamento. É um cara que joga futebol, é um surfista, um skatista, um jogador de basquete. Então, ele sente aquele joelho solto, né? E, obviamente, se o freio do joelho, que é o ligamento cruzado, não está mais lá, alguém vai tentar fazer a frenagem no lugar dele. E habitualmente são estruturas que não foram feitas para isso. Por exemplo, os meniscos, né, que são estruturas de suporte, de amortecimento de carga, basicamente. Então, aí você tem aquele joelho negligenciado que vai desenvolvendo lesões secundárias ao longo do tempo, né? Então, assim, tem um monte, né? Entra, às vezes, o paciente, assim, homem na casa dos seus 30, 35 anos, com um saco de exame na mão, eu até falo, aposto que foi futebol. Aí os caras já entram rindo, né? Coisa rara. Mas, assim, falando em relação ao caso famoso, né, do Ronaldo Fenômeno. Aquilo ali foi famoso e foi surpreendente, tanto pela forma como ocorreu, quanto pela captura da câmera no momento do acidente. Todos os jogadores foi horrível, né? Assim, a face de terror que ele fez naquela hora, né? A dor, né, que praticamente todos nós sentimos ali vendo aquela cena. E surpreendente também por conta do retorno dele, né? Foi uma coisa espetacular, né? Ele foi enviado para os Estados Unidos, para um centro super especializado de cirurgia do joelho, e lá o cirurgião que o recebeu disse que, olha, acabou a sua carreira, você não vai ter como. Tchau. E aí ele foi para a Europa, para um centro na França, onde o pessoal fez uma técnica cirúrgica específica, conseguiu fazer uma excelente alternativa, né, de tratamento. Ele seguiu fazendo a fisioterapia, todo o processo de reabilitação. Notem a quantidade de vezes que a gente falou de fisioterapia nesse programa hoje. Né? Então, assim, isso é para ficar na mente de quem está praticando esporte, que tem que ter. Né? Um braço, né? Tem que ter. Isso não dá para abrir mão. E o Ronaldo conseguiu voltar. Ele foi melhor do mundo. Ele foi, né, artilheiro na Copa, na sequência. Então, assim, uma história fantástica, maravilhosa. Né? E ele rompeu o ligamento patelar, né? E aí foi bem, bem dramático mesmo, né? E a gente trouxe um caso prático aqui pro Dr. Daniel e eu queria trazer um também pro Dr. Pedro. A lesão mais famosa em coluna nos últimos tempos foi a do Neymar, inclusive, que você falou da lesão agora. Ele tomou uma joelhada, né, do Zuniga, que eu não vou saber dizer nem perto do osso, não ter esse nível de conhecimento, mas falaram que mais 2 centímetros para baixo ele nunca mais andava. É verdade isso? Não. Não, na verdade ele fez uma fratura da coluna, pelo que eu me lembro, né? Sim. Foi uma fratura do processo transverso, que é um processo ósseo mais lateral, né? Que não envolve risco ao canal medular, né? E na época até comentaram da possibilidade de fazer uma infiltração para ele jogar e tudo mais. Só que fratura é uma entidade à parte, né, nessas lesões, porque o osso ele precisa de tempo para cicatrizar. Então, essas medidas heróicas,
para participar de eventos, né? Ou, por exemplo, uma fratura que é muito comum, uma fratura por estresse no fêmur, na tíbia, ou no próprio pé dos corredores, né? Infelizmente, se acontece, assim, a gente pode tentar acelerar a cicatrização, por exemplo, com terapia de onda de choque, mas numa Copa do Mundo, que é um tiro muito curto, infelizmente ele fica fora, não tem tempo suficiente para cicatrizar a lesão. Quando a gente fala em meses, aí a gente consegue otimizar essa cicatrização, né? Às vezes com laser, com uma terapia de onda de choque, né? Dependendo da lesão, da localização, né? Mas no contexto geral, existe um tempo para as coisas cicatrizarem, né? Então, é aquela coisa de alinhar a expectativa de novo. Olha, a gente consegue entregar isso aqui nesse determinado período. Então, assim, se você tem uma Olimpíada, se você tem uma prova importante, o que a gente consegue entregar é isso. Senão a gente está fazendo falsas promessas. Né? Sim. E eu queria que a Fran reforçasse ainda mais esse ponto, porque eu trouxe um caso de jogador de futebol para cada um, vou trazer um para ela também. O do Fred, jogador do Fluminense na época, que ele falou que mais teve lesões na carreira dele, eu acho que eu já tinha comentado isso com o Dr. Pedro, ele teve muitas lesões e ele sempre falava, foi a época que eu estava me alimentando muito mal, que eu estava dormindo pouco. Então eu queria que você falasse dessa questão, não só da importância agora da alimentação, mas também do sono para o atleta. Sono! Porque eu já sei que você dorme 7 horas da noite. 7h45. Vamos lá. A gente vai tendo necessidades de sono, de horas de sono diferentes ao longo da nossa vida, né? Você pega uma criança, por exemplo, ela tem uma necessidade de sono de muito mais horas, né? Uma criança dorme 12, 15 horas, né? Você vai para um adolescente, ele vai ter uma necessidade diferente na vida adulta e quanto mais a gente vai envelhecendo, a necessidade é um pouco menos. Falando de população em geral. Quando eu olho para o atleta, gente, é no sono que a gente recupera, né? Muitos pacientes me falam, nossa, eu preciso de alguma coisa para recuperar. Minha primeira pergunta é, como está seu sono? Não, eu tenho dormido 5 horas, 4 horas e pouco, com um nível de treinamento alto. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? A gente tem que para o atleta é um mínimo de 7 horas e meia de sono por noite para a gente conseguir fazer com que os processos, né, aconteçam e ele tenha uma boa recuperação. Porque a lógica do atleta é treina, come, descansa e no outro dia vai lá e repete tudo de novo, né? E nesse meio tempo aí vai entrando, né, as coisas que ele vai fazer, a fisioterapia, as outras questões, né? Mas a lógica é essa. Então, o sono é fundamental, né? Até mesmo quando a gente pensa em controle da própria frequência cardíaca. Eu tenho pacientes que me falam, nossa, eu tô saindo para correr e minha frequência tá extremamente alta, né? Aí eu vou perguntar, dormiu pouco? Ou se hidratou pouco, né? Então, são questões que a gente identifica ali, né? Uma consequência, mas vai entender a causa tá no pouco sono, né? Na pouca adequação. E aí, como você falou do jogador Fred, né? E tantos outros casos que a gente tem, quando, né, o sono e a alimentação não estão adequados, cara, pode ser o melhor atleta do mundo, o corpo vai falhar, né? Nós não somos infalíveis, vai falhar em algum momento, né? Então, aquele processo de regeneração, o próprio processo de crescimento muscular, né? Para a gente ter ali, né, as interleucinas e tudo que vai contribuir, né, para esse processo, eu vou ter uma ativação disso, uma liberação no sono. Né? Então, não adianta eu me matar num treinamento de força, vamos pensar num atleta que quer ganhar músculo, se ele não dormir direito. A dificuldade nesse ganho de massa vai ser muito grande, né? Então, o sono é fundamental, mas, infelizmente, é o que a gente vê hoje na população, por N motivos, é uma dificuldade com relação a dormir. E uma coisa é muito certa, a não ser que a sua profissão não te permita, na grande maioria dos casos, o que não se está fazendo é a higiene do sono, né? E o celular hoje é o principal causador disso. As pessoas chegam em casa e ficam lá no celular e você vai mandando, né, questões excitatórias ali para o teu cérebro,
cérebro e você fica e vendo besteira, porque não há necessidade de ver aquilo naquele momento. Então, higiene do sono. Antes da melatonina, higiene do sono. Quando o paciente me pede, melatonina, eu falo, só um pouquinho. Primeiro nós vamos fazer higiene do sono, depois nós vamos pensar na melatonina, se ela for necessária mesmo, né? Então, sono fundamental. Eu queria ouvir a opinião do Dr. Daniel sobre isso também, a questão da importância do sono para a prevenção de lesões. Total. Paciente que dorme mal, eu bato muito em cima da questão da higiene do sono. Eu costumo perguntar para o meu paciente, quando foi a última vez que você comprou um pijama? Quando foi a última vez que você comprou um pijama? É verdade. Comprar um pijama, cara, eu adoro ganhar pijama. Você quer me deixar feliz, você me dá um pijama. Você vai na loja de pijama, tem loja que vende pijama. Você vai na loja de pijama e fala, eu quero comprar um pijama. Aí tem pijama de manga grande, tem pijama com bolso, pijama com desenho de barquinho, pijama com botão. Pô, tem uma gama, é um negócio maravilhoso. Aí você compra um pijama fofinho, gostoso, você toma seu banho, acalma, não fica vendo, vou ver Alien versus Predador antes de dormir. Porra, meu irmão, tu vai ficar ali naquele botão de estresse sendo apertado. Toma seu banho, seca o cabelo direitinho, aí você coloca aquele pijama. Pijaminha é legal. 3 pijamas é o ideal você ter, né? Que você tá com um, o outro tá lavando, o outro tá passando. Entendeu? Aquela coisa... Coloca seu pijama, pá. Ali você entrou num ritmo de que você tá dando informações pro seu corpo de que você precisa descansar, de que tá na hora de descansar. Larga o celular e você entra em plano e dorme. Isso é o ideal, é o fundamental. Isso é uma dica prática, inclusive. Prática. Se for pra ficar alguma coisa na cabeça de alguém hoje, compra. Lá vem. Compre o seu pijama. Vai comprar um pijama. Vai patrocínio, loja de pijama. Quem que vende pijama? Mas tem loja que vende pijama e tem uns pijamas que são bicho. Mas é isso, cara, voltar ao básico, né, cara? A gente tava falando da alimentação simples, de um treino regular, né, de ter uma rotina saudável. E o sono é isso, cara. Às vezes as pessoas esquecem o básico. Apaga a luz, essa luz está muito branca aqui, bota uma luz mais baixa, larga eletrônico, não vê TV, né? Só de você apagar, deixar uma luz baixa em casa, você vai desacelerar e o sono vai vir, né? E isso é uma coisa que não tem como abrir mão, né? Infelizmente não tem. E eu olhando seus conteúdos muito, doutor Pedro, na internet, você fala com muita frequência sobre a higiene do sono também. Você fala da importância, por exemplo, do motorista de Uber, na questão do sono, da prevenção de lesões, no esporte. Você tem conteúdos que falam muito sobre isso, sobre essa questão do sono. De acordo com a dica prática do doutor Daniel, que é coloque um pijama, o senhor tem também uma dica prática para passar para a gente? Então, até falar também de um detalhe importante, né? Quando a gente pega trabalhadores que dão plantão noturno, eles são muito mais suscetíveis à dor, porque muda completamente o ciclo circadiano da pessoa. Então, é mais um dado que fortalece essa informação, né? Então, assim, como nós, na clínica, nós temos o hábito de olhar o metabolismo do paciente, sono, saúde mental, o tipo de exercício físico, periodicidade, a gente pergunta tudo, né, para o paciente, para a gente ter todas as informações dele. O sono é uma coisa que eu me dedico muito, porque na coluna a gente vê muita associação desse problema. Então, às vezes eu pergunto para o paciente, você ronca? Porque às vezes só dele roncar, ele já não respira bem à noite, ele não oxigena bem os tecidos, ele tem um sono de qualidade ruim e ele está sempre inflamado, está sempre com dor. Então, a minha preocupação quando eu identifico isso, olha, cara, eu não consigo analisar o teu sono de maneira mais técnica. Sim. Então, eu encaminho para uma colega que faz medicina do sono para, às vezes, pedir uma polissonografia, um exame mais detalhado, né? Normalmente o otorrino avalia se ele tem algum dismorfismo facial ali que contribui para essa obstrução nasal que pode estar atrapalhando ou algum outro motivo que faz ele não respirar bem à noite. E, às vezes, ele volta para mim e fala, não, doutor, realmente eu vou ter que usar o CPAP porque eu não consigo. E outra questão interessante nisso, a alimentação muito tarde, ela interfere diretamente no sono também, né? Então, hoje, a maior parte das pessoas está com, né, um hábito de jantar muito tarde, vai jantar 9, 10 horas da noite, quando o ideal, claro que guardadas as proporções da rotina de cada um, mas vamos lá, que rotina a gente tem que insistir muitas vezes em alterar para uma melhora de situações,
deveria ser jantar ali no máximo até umas 19 horas, né? 18 e pouco seria o ideal, 19, né? Mas vamos lá, né? Com a vida moderna e tudo mais, a gente acaba, né? Tendo um pouco de dificuldades nisso, mas tenta trazer o mais que você... Cara, se você conseguiu reduzir 30 minutos, já é 30 minutos. Então, é a gente insistir naquele hábito bom. Isso também faz parte dessa higiene do sono, né? Você jantar antes e à noite se alimentar, obviamente, né? Com alimentos mais leves. E a gente é muito conectado, né? O nosso corpo no ciclo circadiano é a questão da luz. É o escuro e o claro, é o escuro e o claro, né? Então, chegou a hora de você dormir, começa a apagar as luzes, começa a largar o celular. Tem um vídeo aqui, o vídeo vai continuar. Amanhã de manhã ele vai estar no teu celular. Olha esse vídeo amanhã de manhã, você não precisa olhar ele agora, né? Isso tudo, com certeza, vai contribuir para uma melhor noite de sono. De forma prática, como é que a nutrição pode contribuir, né? A gente tem bons chás que ajudam também, né? O molungu, o chá o maracujá, o camomila, insere lá um chazinho, é fitoterapia, ok, não é isso que vai resolver, mas dentro da higiene do sono, insere isso também como um hábito bom. Jantar até as 7 da noite, você me deixou um pouco preocupado. Acho que eu vou ter que fazer uma consultoria com você para conseguir melhorar esse lado. Mas a gente está falando da especificidade em relação à prevenção por meio do sono. Eu queria que você desse uma dica, doutora, para quem está querendo prevenir lesões de uma maneira geral, porque você em 10 anos teve uma lesão, acho que ninguém é melhor do que você para falar sobre isso. Sim, não tem segredo, né? A verdade é essa. É simples, mas sempre digo, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Mas no final das contas, né? É simples. É esse conjunto de ações que você vai ter, né? Então, atividade física orientada. Não começa a correr que nem um maluco por aí, né? Já começa com uma assessoria esportiva, né? Insere treinamento de força com orientação profissional. Não é buscando vídeos na internet, né? De blogueiros e outras coisas, né? Coaches, né? Com orientação profissional, né? A fisioterapia preventiva para quem tem um grande volume de treinamento é super importante, né? Eu diria que a nutrição, ela entra depois. Alguém que quer começar a correr, o primeiro passo que eu diria, assessoria esportiva, ponto. Não é começar pela nutrição, é começar pela orientação do profissional, né? E depois você vai inserindo os demais profissionais, né? Dentro desse grupo que vai te atender conforme você vai tendo esse aumento de volume, né? E também alinhando novamente com as suas expectativas. O que você deseja com essa atividade? Não, eu quero ser recreativo. Vou correr 3 vezes na semana para saúde, não vou passar dessa distância, você não vai ter tamanha necessidade. Não, eu quero ir para meia maratona, ultramaratona, você começa a ter outras necessidades também, né? Entendi. E olhando para o lado agora, doutor Pedro, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também como você, um médico qualificado nessa área, principalmente em prevenir lesões da coluna, quais dicas práticas você daria para atletas profissionais em prevenir lesões da coluna? Putz, deixa eu pensar aqui. Bom, aí acho que depende muito do contexto esportivo que aquele atleta está, né? Eu já peguei, por exemplo, atletas de alta performance, de seleção, mesmo que seleção júnior, que eram mal acompanhados do ponto de vista de supervisão fisioterápica. E tinha uma lesão grave que foi negligenciada. Então, assim, depende muito do contexto que aquele atleta está. Mas eu acho que vai muito na linha do que a Fran falou, assim, porque não é só prestar atenção na coluna, é prestar atenção no hábito. Quais são os seus hábitos de treinamento, de alimentação, de sono, né? Porque a vida do atleta é uma vida de sacrifício. Qual é a quantidade de sacrifício que você está disposto a fazer para ter o resultado, né? Porque eu acho que a reflexão que a Fran colocou é muito importante. Pô, onde é que foi que eu errei aqui? Onde que eu errei aqui que eu tive a lesão? Então, eu acho que fica muito essa mensagem de quanto de sacrifício você está disposto para entregar aquele teu resultado máximo.
Então, não é muito o olhar da coluna, o olhar do joelho, o olhar, vamos prevenir fazendo isso, comendo aquilo. Não é isso. É o conjunto das coisas e o quanto de sacrifício você está disposto a fazer. Você está disposto a não beber? Você está disposto a não comer aquele doce? Você está disposto a dormir naquele horário? Está disposto a não ir naquela festa que não precisa, né? Então, são essas coisas que eu acho que no final vão fazer a diferença, né? Acho que, se não me engano, foi o Phelps que falou a quantidade de carga de treino, de sacrifício, que ele ficava feliz quando ele ia treinar e não tinha ninguém na piscina. Porque ele falou assim, eu estou treinando um dia que ninguém está treinando, então eu estou treinando um dia a mais que todo mundo, então eu vou vencer. Então, eu acho que é muito isso, assim, quanto mais você se sacrificar pelo resultado, acho que menos lesão você vai ter. E isso a gente fala também quando você está numa situação de lesão, que às vezes você tem que mudar seu hábito de vida para alcançar a cura, né? Então, isso acho que é muito importante. Legal. E eu queria saber agora do Dr. Daniel sobre a questão do joelho, principalmente, quais dicas práticas que você poderia dar para atletas de alto rendimento para que eles prevenissem esse tipo de lesão? Olha, atleta de alto rendimento subentende-se que é uma pessoa bem acompanhada, que faz tudo certinho, né? Isso é uma coisa que a gente já... O que eu daria de dica? Primeira coisa, identifica o seu padrão de movimento e tenta descobrir o que precisa ser melhorado. É muito difícil para mim, por exemplo, chegar para um atleta de alto rendimento e falar, olha, você precisa fortalecer a tua musculatura. Mas fortalecer o quê? Grande parte dele já faz um trabalho de fortalecimento. Então, a gente precisa identificar e entender aquilo que está realmente fora de balanço para que seja equilibrado, né? Então, acho que essa é a principal dica. Se você está passando por momentos que você tem tido lesão de repetição, que a coisa não está andando, não está indo, provavelmente você tem alguma disfunção de movimento que precisa ser bem avaliada. A partir daí se trata um plano de tratamento específico, né? A gente sabe que o fortalecimento do core, né, que é a região central do corpo, que faz toda essa ligação do núcleo, né, da região abdominal, dos oblíquos, dos paravertebrais, tem um papel importantíssimo. Então, assim, se você tiver que dar um enfoque inicial até que você tenha uma avaliação de movimento um pouquinho mais detalhada, começa trabalhando o seu core, começa trabalhando a parte glútea, começa trabalhando a cadeia posterior, né? Então, são coisas que a gente, assim, se fosse colocar de uma maneira geral, poderia ser dito dessa forma. Mas não dá para abrir mão de um acompanhamento de um profissional de educação física, do fisioterapeuta, para que você tenha essa base bem feita e siga em diante. Prevenir lesões, com certeza. E agora, Fran, essa pergunta aqui é para você, que você falou fora das telas, que você começou a correr há 10 anos. Eu queria saber qual foi esse start que foi, olha, agora eu vou ser corredora. Foi do dia para noite assim, acordei, agora eu vou ser corredora? Como é que foi isso? Não. Deixa eu só... Eu já ouvi essa pergunta mais 10 vezes. Todo mundo quer saber isso da Fran. Como é que foi, né? Sim. E é muito legal. Conta aí, Fran. A Fran, de 10 anos atrás, era extremamente sedentária. Não ia na esquina se não fosse de carro. Jura? Tem um posto de combustível que fica exatamente 300 metros da minha casa, medido pelo Garmin. E eu não ia... Eu ia de carro, se eu precisava comprar alguma coisa lá. E há 10 anos atrás, meu marido chegou com uma demanda. Ele foi na nutricionista, eu não era na época, né? Ela falou, pra emagrecer, meu amigo, não é só dieta. Você vai ter que fazer alguma atividade física. Aí ele chegou em casa com essa demanda, a gente vai ter que fazer. Eu falei, a gente? Eu? Como assim? Eu fazer atividade física? Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Se emagrecer você, eu tô bem assim, paciente, né? é você. É você. Tá bom. Aí conversei com um professor, amigo na época, ele falou, por que vocês não vão correr? Ou tem um amigo meu aqui que tem uma assessoria esportiva e tal. Tá bom. Cheguei na assessoria, foi muito engraçado, né? Cheguei lá pra ele, falei, olha, meu marido veio pra correr. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e você? Eu falei, eu não. E sentei. Sentei e cruzei os braços. Aí ele falou assim, mas já que você veio junto, eu falei, não, vou ficar aqui sentada. Ele falou, não, hoje vocês vão caminhar. Eu falei, não acredito. Eu fui assim, sabe quando tu fazia um negócio que tu não quer fazer? Foi aquilo. E foi um dia, e foi o outro dia, e foi o terceiro, e foi o quarto. Lá pelo quinto, comecei a gostar da história. Não vou ficar sentado aqui, né? Tô gostando desse negócio, né? Resumo da ópera, né? Aí foi 2 meses, ali 3 meses, eu já fiz uma primeira prova, né? De 5 quilômetros ali. Nossa, tempo absurdo, assim, mas, né? Comecei a gostar do negócio.
E fui indo, sempre muito orientada. Eu comecei muito certo, eu comecei numa assessoria esportiva. E eu comecei a fazer treinamento funcional já na sequência, né? Então, desde então, fui fazendo isso certo. E depois fui inserindo os outros profissionais. Inseri uma nutricionista, que me acompanhou até quase o final da minha graduação. Então, inseri uma nutri. Depois veio a ultramaratona. Falei, opa, eu preciso botar uma fisioterapeuta aqui, né? Mas tudo com calma. Eu fui fazer minha primeira maratona só depois de quase 4 anos que eu tava correndo, né? Então, sempre tudo muito certinho, carga de treino correta, né? Então, isso faz uma grande diferença. Então, se alguém quer começar, comece com orientação profissional, né? Hoje, infelizmente, as pessoas têm pressa das coisas, né? Recentemente, eu recebi um paciente que vai fazer sua primeira ultra e ele me falou assim, é uma ultra de 100. Eu olhei pra ele e falei, oi? A sua primeira ultra é uma ultra de 100? 100 quilômetros. Seu treinador aprovou isso? Né? Então, não dá. A gente tem que ir fazendo devagar, né? Não, é aquilo. Não é que você nunca poderá ter alguma coisa. Como é o meu caso agora, né? 10 anos depois aí apareceu. Mas, olha, né? E assim... a gravidade disso, né? O quanto que você ainda consegue permanecer correndo mesmo com uma situação ali. Poderia ser muito mais grave ou ter acontecido muito antes se não tivesse tido esse cuidado, né? Então, desses cuidados a gente não pode abrir mão. Então, a história foi essa. Do zero... né, as ultramaratonas. Que mudou a sua vida, porque depois você até fez nutrição, né? Exatamente, né? Minha primeira profissão é jornalismo, né? Trabalhei anos, né, com jornalismo. E eu até resolvi mudar minha profissão depois de velha, fui estudar de novo. O esporte mudou a sua vida, e como deve ter mudado de todos aqui na mesa, a gente vai perguntar para cada um. Primeiro pro doutor Daniel, como é que o esporte mudou a sua vida, de uma maneira geral, e qual conselho, qual dica você daria para uma pessoa que está querendo começar no esporte, mas da maneira certa? Olha, foi uma pergunta super interessante, né? Porque eu comecei completamente errado, né? Então a gente teve uma dica de como começar e agora vamos ter uma de como não começar. Não começar. Eu sempre Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, mas aquilo ali serviu pra eu sacar que eu falei, pô, tem alguma coisa muito errada, né? Eu sempre gostei muito de esporte desde garoto pequeno. A gente nadava... Eu conheço o Pedro desde a época do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que a gente se formou lá de ensino médio, enfim, fundamental, nem lembro o que era. Mas eu era de equipe de natação, de equipe de atletismo, sempre gostei e sempre, sabe Deus por quê, me atraiu muito a ideia do Ironman. Então eu lembro quando eu tinha uns 12, 13 anos, isso lá na década de 90, eu ganhei umas fitas VHS do Ironman de 87, né, do Havaí. Então tu via lá o Mark Allen, os caras competindo. Era um negócio que eu ficava assim, cara, um dia eu tenho que fazer isso, né? E aí foi nutrindo essa coisa, eu comecei a entrar pro triatlon, comecei a gostar muito de prova de longa. E aí resolvi fazer o meu Ironman em 2007. Eu tinha 24 anos. Só que naquela época não tinha assessoria esportiva, não tinha bicicleta de carbono, a bicicleta era de um amigo que me emprestou, que não era do meu tamanho, então assim, todo errado. Nenhuma influência pra poder te motivar. Nada, naquela época não tinha celular, era um negócio maluco, né? Era uma vida muito legal, assim, porque a gente não era influenciado dessa maneira. Mas eu treinava assim, do jeito que eu treinava, né? Eu não comia nada. Aliás, eu só consegui terminar o meu Ironman porque 6 meses antes eu resolvi fazer o meio Iron do Rio, que era uma prova da Reebok Premier na época que tinha no Rio, né? E eu apaguei na bike. Uau. Apaguei na bike. Eu nadei bem e tal, saí na bike forçando, aí foi me dando um teto preto, uma bobeira e plá, apaguei na bike. E foi ali que eu descobri que eu tinha que comer no meio da... Ninguém me falou que tinha que comer. Imagina levar bananinha na prova. É uma coisa louca, né? E foi muito legal, assim. Naquela época eu era duro, não tinha dinheiro pra nada. Então o único gel que tinha disponível era o Gu, que era um gel caríssimo na época, né? Então a gente fazia pirê de batata, botava naquele saquinho de sacolé e era uma nojeira, pingava aquele... Mas enfim, foi. Mas até hoje eu trago lesão no meu joelho, lesão de cartilagem grau 4, né? Eu tenho um buraco na minha patela do lado direito dessa época. De lesão e lesão em cima de lesão e vambora, e vamos lá, e enfim. Então assim, a dica que eu dou é não faz isso, né? Começa direitinho, começa certinho, faz legal. Eu sofri isso como paciente e vi muito isso na carreira médica, né? Depois. Então assim, eu acho que compensa você ter um plano no qual as suas expectativas estejam alinhadas com a realidade, lembrando que o corpo não aceita desaforo. Agora o doutor Pedro, que já
jogou polo aquático por muito tempo, ainda joga de vez em quando, mas já foi um atleta de alto rendimento de polo aquático e também já fez um Ironman. Não sei se já completou completou mais? Foram dois. Foram dois Ironman. Fala um pouco pra gente de quais dicas você daria pra alguém que quisesse fazer o Ironman hoje em dia. Então, eu já tinha uma memória muscular boa, né? Já corria há muito tempo, já estava treinando bike há bastante tempo, né? E aí, o Daniel foi um dos meus incentivadores. Faz aí, leva essa bike. Eu peguei essa bike que ele... A mesma bike. Passou de um pro outro. Eu falo, Só quase... não pode passar lesão de um pro outro. Quase aquela Monark antiga com a cestinha atrás. Monark 10, aquela que passava embaixo, assim. A cecizinha. Eu lembro que quando eu fiz o segundo Iron aqui em Floripa, que eu passei ali na beira-mar nos últimos 90, um guerreiro mais antigo passou assim, ele falou assim, maneira essa bike aí, hein? Eu fiz o Ironman em 94 com essa. Eu falei, Jesus Cristo, essa bike é velha mesmo. Mas, enfim. E, assim, eu já entrei na época que eu pensei assim, vou fazer. Era uma época que eu tinha um pouco mais de tempo, assim, não trabalhava tanto. Eu falei, aí eu mudei todo o meu estilo. No início, eu comecei a sentir essa demanda de energia. Chegava no meio do treinamento que eu tinha que fazer a planilha. Cara, eu não tenho mais energia, cara, eu não consigo nadar. Todo mundo me passava lá no treino no Botafogo, na época. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu fui no nutricionista esportivo, aí o cara me passou a dieta. Aí eu consegui começar a fazer os treinos, né? E aí o primeiro Iron que eu fiz foi em Fortaleza, que hoje nem é mais Iron, porque ela é muito quente. Eles começaram a fazer meio Iron lá. E o meu maior desafio lá foi a desidratação, porque ventava muito, muito calor, e eu sofri bastante nos últimos 21, assim. Tinha que ficar alternando, fazer intervalado, porque o corpo não estava muito bom, mas eu fui na raça para terminar. O segundo que eu fiz aqui em Florianópolis, eu estava bem mais preparado, né? Já tinha sentido como é que era a prova e tudo, mas assim, durante todo o processo, eu tive dor no joelho esquerdo. E aí, o que eu fiz? Continuei treinando? Não, parei. Fisioterapia, fiz uma ressonância, para ter certeza que não tinha nada. Eu tô com vergonha, eu tô quase abandonando o podcast. que era só porque a minha preocupação maior, quando eu me inscrevi, eu falei assim, cara, eu não quero me lesionar. Tudo menos me lesionar. Então, assim, eu fiz tudo pensando nisso. Então, cara, veio a lesão, eu falei, não, fisioterapia, vou fazer a ressonância para ter certeza que essa dor é só uma tendinite, né? Não é nada mais sério. E aí continuei a treinar. Aí depois do segundo Iron veio do outro lado. Foi um pouco antes até. Na hora que eu comecei a aumentar a carga. Foi isso. Aí também fiz a ressonância, fui no físio, reabilitei rápido e continuei treinando. Mudei a corrida para o elíptico, ou o transport, né? Para manter o cardio ali e conseguir fazer. Não nas melhores condições possíveis, mas eu consegui terminar a prova bem. E uma dica prática que você daria para um atleta que estivesse começando hoje, ou para fazer um Ironman, ou para fazer uma prova de corrida, uma pessoa que era como a Fran, que não totalmente conseguia... Totalmente sedentária. Qual é a dica prática que você daria? Olha, você tem que começar desse jeito. Bom, não começa como o Dr. Daniel. Essa é a primeira boa dica. Compra um pijama. Já valeu. Primeira coisa, vai comprar um pijama, vai aprender a dormir. Você vai precisar. Essa vai ser uma notícia animadora pra ele. Gostei desse médico, cara. A primeira coisa que ele pediu é comprar um pijama. Cara, a vida é muito mais simples do que se imagina. Começa com um pijama, você é o zero. Vai dormir. Exatamente. E eu acho que é muito essa linha que é assim... essa linha de ver tudo, né, cara? De ver a alimentação, ver aonde você quer chegar e com calma, cara. Não ter pressa. Superar a vaidade, né? A vontade de chegar rápido numa situação que você nunca chegou nem perto daquilo. Sim. Então, cara, tu tem que entender que a cura é um processo e o desempenho é um processo, a performance é um processo. Ninguém é campeão olímpico do dia para a noite. Sim. São décadas de treinamento às vezes, né? E agora, para a gente finalizar, porque eu acredito que a gente já tenha contribuído muito com esse papo para você que está nos assistindo do outro lado, vamos para as considerações finais, Fran. Com o nosso tema lesões no esporte, complementa alguma fala tua, alguma fala do Pedro, alguma fala do Daniel, olhando para a câmera, dando um recado para a galera de casa.
O recado é o seguinte, né? Comece, mas comece certo. Acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Tem que começar certo, com os devidos acompanhamentos profissionais. Isso, com certeza, vai fazer toda a diferença para sua longevidade no esporte. Porque o que a gente busca isso é longevidade, né? Eu brinquei com vocês que vou viver até 112 anos. Eu quero correr até 112 anos, se eu viver até lá, né? Se eu viver 90, eu quero estar correndo até 90, né? E assim por diante. Mas o recado é esse. Comece certo. Entendi. E fala também, olhando para a câmera, as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem lá. Maravilha. Então, meu Instagram, @NutriFranSantin, né? Então, lá você vai encontrar bastante coisa sobre os meus treinos, posts técnicos também, né? E precisando de alguma coisa, é só me chamar lá no direct. Que bom. Doutor Daniel, agora eu vou pedir para você olhar para a câmera, dar suas considerações finais e falar as suas redes para as pessoas te seguirem. Olha... E também, desculpa, um link para comprar um pijama. Vou abrir uma filial. Largar a medicina. Cara, a consideração final é tentem treinar se divertindo. Divirtam-se, né? Tenta não fazer com que a coisa seja mais um problema que você tenha na vida, né? Vai treinar, vai se divertir, tenta não se lesionar, busca um profissional que realmente te oriente. E vai curtir, que tem muita coisa boa, tem muito quilômetro legal para rodar por aí. Entendi. E as suas redes? Minhas redes, então, Deu branco, mas a gente vai colocar aqui embaixo, fica tranquilo, vai estar tudo detalhado. LinkedIn, Instagram. @dr.daniel.oliveira é o meu Instagram. E agora, doutor Pedro, suas considerações finais olhando para aquela câmera e suas redes sociais também. Bom, pessoal, se você tiver dor, não negligencie essa dor. Se ela está te incomodando, é frequente, está passando mais de 3 semanas, procura a ajuda de um especialista. Porque às vezes você vai tratar uma lesão muito simples, vai recuperar e voltar muito rápido para a sua atividade. Não vai precisar parar de treinar. Mas se você deixar aquilo cronificar, talvez seja um tratamento mais longo e muito mais difícil. E que pode gerar até uma sequela para você, tá? E suas redes sociais? A minha rede social é @Dr. Pedro Luz. Tudo junto. Beleza. E agora, sobre as redes sociais da Clínica Orto Eco, a gente vai deixar aqui embaixo todas as qualificações, a gente vai deixar todos as contas de Instagram de todos os profissionais que aqui estão, para que caso vocês precisem de um acompanhamento da Fran na área nutricional, precisem de um acompanhamento do Dr. Pedro na área da coluna, do Dr. Daniel na área do joelho, a gente vai deixar tudo aqui embaixo, mas também não esqueçam de entrar no Instagram da Clínica Orto Eco, uma clínica especializada em tratamentos ortopédicos. Eu vou ficando por aqui e a gente vai finalizando esse episódio sem uma data ainda para o segundo, mas fica tranquilo que vai sair, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço.